Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com vocês, Jorge Santos, para mostrar o procedimento que é importante sobre delimitação de bacias hidrográficas com o Towden. Desta vez nós vamos trabalhar com a delimitação de múltiplas subbacias. Lembra-se do procedimento onde eu mostrei para você utilizar a linha de comando e ali, a partir daquela linha de comando, você executar os algoritmos do Towden? Então, aquele procedimento todo, ele é importante para o momento onde você quer gerar uma única subbacia. Mas o que eu quero mostrar hoje para você vai dar condições de você gerar múltiplas subbacias. E é importante ter este conhecimento porque vai chegar um dado momento que você vai precisar delimitar múltiplas subbacias. Então, mãos à obra. Em primeiro lugar, eu tenho aqui o meu sistema QGIS. Estou aqui no meu QGIS. Eu posso adicionar o exultório e o MDE. Vou maximizar aqui os dois. Você consegue ver os pontos distribuídos sobre o meu MDE? Significa que eu já sei quais são os locais onde encontra-se o exultório, porque eu gerei aquele primeiro raster de contribuição e gerei aquela primeira stream definition, aquela primeira drenagem, e a partir dali eu marquei os meus locais. Você vai precisar exatamente da mesma coisa, delimitar onde são os locais que vão receber esse exultório, qual é a posição x e y deste exultório, para depois você criar o shapefile. Tranquilo? Então esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante é esse aqui. Consultando a tabela de atributos do dado, vou desacoplar a tabela aqui, eu tenho este cenário. Aqui eu já enxergo claramente a bacia que eu delimitei. Depois eu vejo uma outra bacia aqui, vejo uma outra que se desdobrando do lado dessa outra que eu delimitei, e tem uma outra aqui também. Então, para você conseguir delimitar múltiplas subbacias, você tem que fazer exatamente isso aqui. Criar um campo na tabela do tipo ID, um campo de número inteiro, e para cada ponto você marcar um valor numérico. Isso significa que quando você rodar o algoritmo de delimitação, ele vai entender que trata-se de múltiplos outlets, que eles chamam, que outlet significa exultório. Então, essa informação é importante, basta você fazer isso aí, que você vai conseguir delimitar a sua subbacia, desta vez, múltiplas vezes, não é mesmo? Então vamos à obra. Vou deixar aqui o QGIS meramente. O QGIS vai me servir meramente como interface gráfica para a delimitação das bacias. Eu faço a delimitação e dou uma olhada lá no resultado. Então vou executar o prompt de comando. Eu escrevo aqui prompt, ou poderia lançar ele através da tecla Windows R e digitar CMD. Eu poderia lançar ele assim, ou poderia pressionar Windows R e digitar CMD, comando. Eu vou trazer a janelinha do antigo MS-DOS. Então aqui na minha pasta, vamos delimitar as múltiplas subbacias? Vamos lá. Você vai acessar aqui o diretório meu, cTowden, caminho curto, sem espaço, sem cedilha, sem acentuação, sem nada. E aqui eu tenho o MDE e o exultório, aquele mesmo que você viu lá no QGIS. O MDE e o exultório. Então o que eu faço? Copio o caminho, digito CD, espaço e colo o caminho com o botão direito do mouse. Depois pressiono Enter para confirmar. Estou dentro da pasta. Agora eu preciso seguir o meu roteirinho que tem todos os comandos. Comando para você executar o pitch remove, comando para você executar e tal e tal. Basta você copiar o comando que já foi configurado para o meu MDE, e aqui você tem que trocar o nome no seu. Você vai copiar isso aqui, vai colar ali e vai rodar. Pitch remove, rodou. Flow direction, vai fazer, que é o mais pesado. Área de contribuição D8 e Stream Definition by Threshold. Esse Threshold, que é o limiar, ele tem um limiar para uma drenagem mais densa, mas quando você gerar bacia você pode gerar uma menos densa. Fica a seu critério, se você acha que é importante
aumentar a complexidade da rede de drenagem, sem problema. Então aqui eu tenho o QGIS, né, que é a interface gráfica de tudo que aconteceu, e tudo que aconteceu está aqui na pastinha, ó, Flow Direction, o Slope, que ele gera também, a área de contribuição D8, que é essa aqui, e o meu Stream, calma aí, eu vou atualizar, não apareceu, meu Stream Definition vai V1, e agora eu posso mover o meu resultório lá para o topo, e aqui foram os locais onde eu marquei, exatamente ali, tá vendo? Pixel no meio da célula, bem no centro da célula. Você está vendo aqui onde é outra bacia. Tá vendo os locais aqui, né? Deixa eu ampliar isso aqui. Ó, ali. Cuidado com a questão de contaminação de borda, como eu expliquei no outro vídeo. Então, se você não viu, você pode acessar na descrição ou no corpo da publicação onde você encontrou esse vídeo, tem orientação para o tutorial anterior que vai dar respaldo para esse. Então tem ali os meus exultórios já foram marcados por editar normalmente, como eu falei, com a feição e incluindo exultórios, beleza? Você vai precisar de tudo isso aqui. Então eu posso desligar isso. E posso voltar para o meu processo pela linha de comando. Então, aqui o prompt de comando, minimizo aqui, vou diminuir o tamanho da janela. Agora eu preciso construir os exultórios, já estão no esquema. Uma nova área de contribuição D8, que é o limite da bacia. Vou construir com os exultórios, está vendo aqui, exultório? E uma nova rede de drenagem com base naquela área de contribuição. Então eu posso analisar o resultado. Vou atualizar. Então a gente tem aqui Stream V2 e tem também a área de contribuição V2. Consegue enxergar os limites de cada bacia? Aqui ficou claro, né? Uma bacia, outra bacia também. E mais uma outra. Bem interessante o processo, né? Eu tenho aí 4 subbacias e agora preciso gerar o processo final. Então você vê que os comandos são os mesmos. É muito prático utilizar a linha de comando porque eu não preciso nem renomear os arquivos, de tão tranquilo que é o processo, né? Aqui eu copiei aquele comando grandão, ele vai utilizar todos os dados que eu já tinha lá, contribuição V2, drenagem V2, aqui ó, contribuição V2, drenagem V2, vai salvar algumas informações de texto também. Vou copiar o comando todo e colar na janela do MS-DOS, ele vai executar tudo, pronto. Já gerei as minhas microbacias, a rede de drenagem, tudo bonitinho. Ó, microbacias e a rede de drenagem. Então, um processo muito tranquilo, gente. Processo muito tranquilo, entendeu? O processo terminou, mas eu vou incrementar essa dica aqui com algumas dicas úteis. Vou aumentar aqui a espessura da linha e colocar azul para você ver. Então, olha onde começa e onde termina a bacia, tá vendo? Então agora é o seguinte, eu preciso vetorizar as bacias, corrigir geometria, suavizar, fazer todo aquele processo. Então vai ser tudo um processamento. Clico aqui na rodinha e vamos lá. Primeiro processo é transformar. Deixa eu mudar aqui a cor do fundo do QGIS porque confunde as pessoas, sendo que a bacia ficou quebrada. Então vou colocar aqui um azul clarinho. Então não confunde não, tá vendo? Vamos aos processos. Primeiro processo que eu vou fazer vai ser de converter raster para vetor. Então vai ser o poligonizar. Esse aqui, executa poligonizar, entra com a microbacias, campo DN, não precisa mexer em nada, salvar no arquivo, aqui ó, salvar no arquivo, e vamos salvar como microbacias. Vai ser um formato SHP de Shapefile. Manda salvar e manda executar.
Agora eu vetorizei todas as minhas microbacias, tá aqui. Só que pode ter algum erro topológico. Eu tenho que depois corrigir geometrias, tem que suavizar também se eu quiser. Para suavizar, eu uso o v.generalize. Esse algoritmo do GraalGIS vai suavizar, que na verdade suavizar não é suavizar na prática, ele vai aplicar uma generalização cartográfica, ele vai reduzir o número de vértices, deixando o desenho mais abrupto um pouco. Então eu entro aqui com a camada, que são as microbacias, formato vetor, e o método é boiler. Posso deixar os mesmos parâmetros por padrão, tá aqui. Desmarca aqui os erros. Generalizado, vou salvar no arquivo. Microbacias. Ok. Mando salvar. E executo. Ficou satisfatório? Você mantém. Se não ficou, você deixa o dado original do jeito que estava, sem nenhum problema. Processo concluído com êxito. Posso fechar. Close. Suavizou bastante. Tem algumas coisas que ele passa bem batido, então você tem que analisar se essas coisas são importantes. Você tem que fazer uma edição manual. Depende muito dos critérios. Tá vendo aqui, ó? Exagerou aqui na borda. Mas no geral ficou muito boa sobre a generalização. Então o que ocorre agora? Pode ser que tenha algum erro de topologia aqui. Aí você vai executar o algoritmo corrigir geometrias. Você vai entrar com a camada microbacias ok. E vai dar saída na camada microbacias fixo, microbacias final. Final 1, final 2, como você faz no trabalho acadêmico. Manda executar. Fecha. Então podemos observar aqui o final, que é esse arquivo. Então microbacias ok, pode sair. Microbacias final. Vou mudar a simbologia aqui do fundo dele, né? Então você está vendo as microbacias, posso desligar os rasters também. Você consegue observar as bacias hidrográficas. Eu tenho várias delimitadas, só que agora eu preciso separar cada uma delas, na verdade. Então, a forma de você fazer isso é você executar uma seleção espacial. Você vai selecionar todas as microbacias que interceptam a rede de drenagem. Então, isso pode ser interessante, processo interessante para você que não sabe fazer. Então, em primeiro lugar, eu preciso gerar um buffer da drenagem. Gerar um buffer da drenagem. Aqui o buffer da drenagem. Você vai entrar com a drenagem, vou colocar uma distância. Qual a distância aqui? 100. Antes de eu executar o buffer, eu vou selecionar esse trecho aqui. Uma forma de você selecionar de uma forma bacana é utilizar a ferramenta de seleção. Vou clicar na camada. Através de polígono, que você vai delimitar a bacia, literalmente. Você vai desenhar assim e vai evitar. Ó, tô passando só para pegar aquela drenagem de cima. Você vai evitar pegar o que não é da bacia. Drenagem que não é da bacia você não pega, você só pega da bacia mesmo. Então tá aqui. E agora eu posso executar o buffer. O buffer que eu quero executar é nesta parte ali, somente feições selecionadas, beleza? Então, distância do buffer aqui eu vou colocar 100. Vamos ver, 100 metros. Então, dissolver resultado, você marca aqui e manda executar para ver. Ficou ótimo. Vou colocar aqui embaixo da linha buffer para você ver. Por que é preciso gerar esse buffer? Porque às vezes, quando você está olhando as microbacias, acontece isso aqui, ó. Às vezes tem um restinho de raster que ele não simplificou esse desenho. Isso aqui vai ficar um buraco na hora que você for gerar
a seleção espacial. Então, concluí o processo e tem o buffer para a drenagem, e agora eu preciso executar a seleção espacial com base no buffer. Como o buffer é uma área de influência, eu não vou perder informação no caso daquele quadradinho que pode aparecer ali por aquelas quinas, sabe? Com o buffer não vai dar ruim, como o pessoal fala. Vai dar certo. Então tá aqui. Então vamos fazer a seleção espacial? Beleza. Vamos selecionar as feições da microbacia que interceptam o buffer. É esse o processo. Então, menu vetor, investigar, selecionar pela localização ou por localização. Você vai selecionar feições de quem? Das microbacias que intersecionam ou interceptam a bordeada, o buffer. Então, qual é a ação? Criar uma nova seleção. Você vai executar e vai acontecer isso aqui, ó. Ele selecionou somente quem estava cruzando com o buffer. Então foi interessante você ver que ele conseguiu selecionar somente quem estava cruzando com o buffer. Agora você pode fazer o que você quiser. Você pode gerar uma nova bacia, você pode criar um atributo na tabela para identificar das outras. Então eu poderia, por exemplo, para a camada das microbacias final, poderia abrir a tabela de atributos, está aqui, ó. Poderia colocar em edição e criar um novo campo chamado bacia. E seria de número inteiro. Deixa eu ver aqui. Pode ser até texto mesmo. Texto. Movimento 10. Então, vou criar aqui um campo de texto. Vou colocar na calculadora de campo do QGIS. Vou atualizar o existente. Bacia, vou colocar ali. Aspa única, tá? Não é aspa dupla não. B1. Então o que eu fiz aqui? Com o novo campo na tabela bacia, eu cadastrei todo mundo como B1. Essa aqui é a bacia B1. Então, ótimo. Posso salvar a alteração e sair da alteração, sair da edição. E agora eu tenho essa bacia mapeada. Então eu posso filtrar, quer ver, com o botão direito sobre a camada das microbacias, eu posso filtrar e ali eu posso identificar bacia igual, manda mostrar tudo B1. Ele vai mostrar somente a geometria que eu atribuí no filtro. Viu como você vai separar as microbacias daquele monte de bacias ali? Você vai fazer essas operações de geoprocessamento. São métodos que de repente podem ser automatizados aqui. Pode colocar no modelo, pode criar um modelo para fazer essas atividades. Então, tá aqui, ó. Separei a bacia, não foi? Próxima bacia, olha como eu faria. Primeiro selecionar essa drenagem toda. Essa drenagem toda aqui é da próxima bacia. Então, usa a ferramenta de seleção através de polígono. Clico na camada da drenagem e vou delimitando o polígono em volta. Cuidado com essa parte aqui, que passa bem perto. Você tenta passar bem longe. E aí contorno. Você já consegue entender o que é o limite da bacia, né? Vou pra cá, venho pra cá. Olhando assim, eu já consigo entender porque conheço a área, né? Então, ó, delimitei a bacia com a ferramenta do polígono. Clica no botão direito, selecionei a drenagem. Posso executar o buffer nas feições selecionadas com a distância de 100 e posso dissolver o resultado. Manda executar. Deixa eu remover esse buffer aqui, não serve mais para nada. Manda executar. Eu tenho o buffer dessa minha área. Coloco ele embaixo da drenagem. Então tá aqui. Isso é para garantir que ele vai pegar todas as bacias daquela região. Então tá aqui, é só para garantir. E agora eu posso remover o filtro, filtrar, clico em limpar. Eu vou remover o filtro, tá vendo? Tá aí. Opa. Filtrar, limpar. Tá aí. Então agora eu preciso selecionar todas as microbacias que cruzam com esta área. Vetor, investigar, selecionar por localização. Selecionar a feição de microbacias que interceptam quem? Bordeada. É isso aí. Consegue entender? Agora você coloca esse desenho. Ups, fiz. Investigar.
Muito bem, essa foi a seleção e agora você pode fazer o seguinte, criar um novo atributo, é bacia 2. Você pode abrir a tabela de atributos das microbacias, se já não estiver aberta, e você vai atribuir quem? Para essa seleção aqui, tá vendo os objetos selecionados? Coloque em edição, acesse a calculadora de campo e você vai atualizar um campo da tabela existente, que é o campo bacia. Você pode clicar aqui em recente, se você tiver com pouco tempo, clicar aqui no B1 e mudar ali para B2. Agora eu tenho a segunda bacia delimitada. Posso clicar no disquete para salvar e no lápis para sair. E posso remover a marca de seleção com a ferramenta Desfazer Seleção de Feições em todas as camadas. Faço isso e agora eu tenho ali mais uma bacia. Bacia igual, manda exibir tudo, bacia 2. Quero só ver a 2, olha aí. E você deve repetir todo esse procedimento para poder ter as suas subbacias. Bom, essa foi mais uma dica do seu Instrutor Giz. Eu espero que você possa fazer uso, divulgar o uso do Towden. Também existem métodos para delimitar bacia com o GRES-Giz. E também você entra com os resultórios, as coordenadas, dá tudo certo. Funciona muito bem o processo, o resultado é muito bom. E essa é a dica do Towden, né? O Towden, pessoas gostam de estudar o Towden porque o Towden também tem uma boa base em literatura. O plugin está muito bem documentado, tem muito teste, funciona bem. Beleza? Forte abraço e nos vemos na próxima.